Oi, meus amores do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Bem, por aqui tá tudo bem, espero que por aí também esteja. Estamos vivendo um mês que a gente costuma colocar tudo na balança, né? Acho que quando vai chegando mais perto do Natal, mais perto do Ano Novo, é sempre um momento de refletir. Eu não sei porquê, mas isso acontece muito nesse mês de dezembro. Acho que para todo mundo é um mês de parar e pensar, analisar tudo o que aconteceu no decorrer do ano, colocar no papelzinho as metas para o próximo ano. Enfim, é isso. Mas hoje eu vim aqui fazer um vídeo falando sobre o meu relato de parto cesárea. Então, roda a vinheta e a gente já volta. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Então, a minha gravidez da Maria Fernanda, ela foi uma gravidez muito conturbada. Assim, nós tivemos alguns problemas pessoais, familiares, onde eu me aborreci muito durante a gravidez, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, não vou citar nomes, não vou apontar dedos, não é esse o intuito do vídeo. Até porque, graças a Deus, tudo já foi resolvido. Mas no período da gravidez, foi um período muito, muito difícil, né? Eu sempre tive a pressão muito baixa, inclusive, atualmente, eu continuo tendo a pressão muito baixa. Às vezes eu chego no hospital, né, na emergência, vamos supor que eu tenha passado mal, eu vá para a emergência, e aí quando eles vão aferir a minha pressão tá 10/5, é sempre a mesma pergunta. Se eu comeu alguma coisa hoje, pode ser 10 horas da noite, eu falo, oi? São 10 horas da noite, será que alguém consegue passar o dia inteiro sem comer? Claro que eu comi. Mas enfim, não é porque eu não comi ou deixei de comer. É a minha pressão, é o normal. É 10/8, é 10/5 e por aí vai. Já chegou até a ser mais baixa do que isso. E sempre a vida inteira foi assim. A minha pressão sempre foi muito baixa. Só que na gravidez, devido a esses aborrecimentos, devido a esses problemas, a minha pressão ela elevou. Ela subiu muito. E eu também tive hiperimese gravídica. O que é hiperimese gravídica? A hiperimese, ela é... Não posso dizer que ela seja uma doença. Ela é um sintoma que vai ficar com você durante a gravidez toda ou boa parte da gravidez. Sabe aqueles sintomazinhos de começo de gravidez? O enjoo, azia... Enfim, esses sintomas de começo de gravidez, eu não tive eles só no começo. Na gravidez da Maria Fernanda, eu tive eles durante a gravidez inteira. Ou seja, foi uma hiperimese gravídica. Eles não saíram enquanto eu não tive o bebê. Eu passei mal, eu vomitei, eu parei de comer, eu tive azia, eu ia para a emergência constantemente. Tudo isso durante os meses todos da gravidez. Quando eu tava mais ou menos com 5 meses de gravidez, eu entrei no Facebook, eu seguia um grupo de gestantes e aí eu vi uma menina que tinha feito uma postagem falando que a barriga dela não crescia mais, que a barriga dela tinha parado de crescer e que ela estava achando aquilo muito estranho. E ela contou que foi no médico e descobriu que o bebê dela não estava mais desenvolvendo e o médico falou que seria obrigada a fazer a retirada do bebê, né? Fazer uma cesárea de emergência para poder estar retirando o bebê, porque lá dentro ele não estava conseguindo mais receber os nutrientes necessários para ele desenvolver. Após eu ter visto aquela postagem, eu creio que foi Deus falando comigo. Eu tenho toda a convicção do mundo que foi Deus falando comigo. Eu também tinha percebido que a minha barriga não estava crescendo mais, que a minha barriga não estava desenvolvendo, que aquela gravidez não estava sendo uma gravidez normal, eu passava muito mal. Isso foi durante o dia. Quando foi à noite, meu esposo chegou em casa, eu falei pra ele assim, eu quero bater uma ultra. Eu quero bater uma ultra porque a minha barriga não tá crescendo mais e eu acho que o bebê parou de desenvolver. Aí ele falou assim, não, que isso, sua barriga tá crescendo sim. Enfim, um belo dia eu fui levar o Miguel no pediatra, tinha um pediatra marcado. Quando chegou lá, eu comecei a sentir tontura. Nesse dia eu tinha saído em jejum, já tava com a barriguinha da Fernanda, né? Eu saí de jejum e quando chegou lá eu comecei a sentir muita tontura e muita dor de cabeça. Aí eu falei, acho que isso é porque eu não me alimentei, não tomei café. Só dei café pro Miguel, mas não comi nada.
Aí desci lá embaixo, comprei um biscoito de sal. Gente, quando eu botei aquele biscoito de sal na minha boca, os sintomas todos pioraram. Eu fui na menina da recepção da clínica, onde eu estava com o Miguel, e falei pra ela assim, não tenho mais condições de esperar chegar a vez do Miguel. Tem como você desmarcar pra mim e marcar pra outro dia? Eu tô passando muito mal. Aí ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô sentindo muita tontura, eu tô vendo umas estrelinhas brancas na frente da minha vista, eu tô com medo de desmaiar aqui com o meu filho e eu tô aqui sozinha com ele. Aí ela falou assim, não, você não vai embora assim, você tá grávida, esse médico, ele é pediatra, ele é nutricionista e ele também é clínico geral. Ele é o Dr. Luiz Carlos Mendonça de Nilópolis. Aí ela falou, você não vai embora assim, você vai passar pelo Dr. Luiz Carlos, você vai entrar lá agora. Não tem condições de você ir embora sozinha com uma criança estando grávida, sentindo essas coisas. Eu falei, tudo bem. Quando eu entrei na sala, o Dr. Luiz Carlos falou assim, mãe, eu não vou atender seu filho agora, eu vou atender você. Eu falei, ok. Ele pegou e aferiu minha pressão. Nisso que ele aferiu minha pressão, a minha pressão estava 22. Eu pedi que ele refizesse, que ele aferisse de novo, porque eu falei pra ele que não tinha condições, eu nunca tinha tido uma pressão a 22. Ele novamente aferiu minha pressão e ele teve a conclusão de que minha pressão estava 22. Na mesma hora, ele pediu pra menina que trouxesse um remédio controlado para baixar minha pressão. Eu não quis tomar, eu falei pra ele que eu não ia tomar nenhum tipo de remédio controlado, que eu tinha muito medo, né? Que a criança nascesse com algum problema por eu estar tomando aquele comprimido. Aí ele falou que era muito necessário eu tomar, mas eu não quis. Aí ele falou, ok, você não quer, eu vou te respeitar. Mas você só sai daqui com alguém, então liga pra alguém da sua família vir te buscar. Na época eu liguei pro meu cunhado, né? Porque meu esposo estava trabalhando, estava preso no quartel. Eu liguei pro meu cunhado foi me buscar junto com a minha sobrinha. Eu fui pra casa. Nisso que eu fui pra casa, eu não me conformava que a minha pressão tava alta, mesmo sentindo todos os sintomas. Eu fui lavar roupa, eu fui dar faxina, eu fui arrumar a casa. Minha cunhada falando que eu era louca, que não era pra me fazer aquilo, que eu tava correndo muito risco. Mas eu não, assim, eu não achava que poderia acontecer alguma coisa comigo, sabe? Eu tava realmente muito na inocência. Aí, nisso, a minha cunhada ligou pro quartel, pediu pro meu esposo vir embora. Naquele dia, eu fiz uma ultra. Quando eu me deparei com uma coisa assim que eu não esperava. A menina da outra falou assim pra mim, bem, o seu bebê parece estar bem, né? Você tá grávida de 5 meses, ele tá bem desenvolvido para 5 meses. Eu falei, 5 meses? Não, eu não tô grávida de 5 meses. Eu tô grávida de 7 meses, semana que vem eu faço 8. Aí ela falou, não, você tá grávida de 5. Eu falei, peraí que eu vou pegar todos os meus documentos aqui, todas as minhas ultras e vou te mostrar. Aí ela foi vendo ultra por ultra e ela chegou à conclusão que realmente eu estava certa na minha contagem dos meses. Eu estava grávida de 7 meses, na próxima semana eu faria 8. Aí ela falou, mãezinha, eu não quero que você faça mala, eu não quero que você faça nada, eu quero que você vá direto para um hospital, porque você precisa ser internada com urgência. Essa criança ela não está mais recebendo os nutrientes necessários, a sua pressão está muito alta e provavelmente é por causa disso. Você precisa ir para o hospital. Naquele dia eu fui para o hospital, só que quando eu cheguei lá, a minha pressão já tinha baixado. Eles falaram assim, essa mulher da ultra, ela tá enganada, sua pressão tá baixa e não tem por que fazer o parto agora. Volta pra casa. Ok, voltei pra casa. Continuei passando mal durante uma semana ou duas e nisso a minha comadre, né, que é madrinha da Maria Fernanda, a Lana, ela pegou e falou assim pra mim, vamos no médico, vou no médico contigo. Não me lembro na época se foi ela que me chamou ou se fui eu que pedi que ela me acompanhasse. Mas enfim, eu fui no meu médico, que era o médico que estava me acompanhando, que estava fazendo o meu pré-natal. Mostrei pra ele a ultra e ele falou que realmente o bebê não estava desenvolvendo mais. E que eu precisava fazer aquele parto com urgência, pra Maria Fernanda poder ganhar peso fora da barriga, porque dentro da barriga ela já não iria ganhar mais peso. Eu perguntei pra ele quanto ele me cobraria pra poder fazer o meu parto. Ele falou que ele não poderia me cobrar nada e que ele não poderia fazer o meu parto, porque eu iria gastar rios de dinheiro em UTI, porque provavelmente a Maria Fernanda iria para uma UTI quando ela nascesse. Aquilo ali foi o meu desespero. Eu saí de lá direto para um ponto de táxi, fui para esse ponto de táxi, pegamos o táxi, enfim, fomos para o hospital, fomos para a maternidade, que ficava em São João, eu e minha comadre. E aí, quando chegou lá, eles realmente viram que a minha pressão estava alta, eles fizeram uma ultra e viram que a Maria Fernanda não estava desenvolvendo e resolveram me internar para poder fazer o parto da Maria Fernanda.
Quando eu fui conversar com o médico, ele falou assim pra mim: olha, a sua filha vai nascer muito abaixo do peso, tem 2 meses que a sua filha não desenvolve mais. Assim que for feito o parto da sua filha, ela vai direto para UTI. Pode ocorrer de você ir também, porque a sua pressão está muito alta. Então você já fica ciente de tudo. A sua filha vai nascer e ela vai direto para UTI. Ela não deve estar com a formação do corpinho dela completa, provavelmente não. E ela vai ter que ir para UTI. Nossa, aquilo ali foi um desespero, foi um baque muito grande para mim. Mas enfim, seguramos as pontas. Meu marido de saúde de serviço foi direto para lá e fui fazer o parto da Maria Fernanda, né? Um parto cesárea, normal, com todos os procedimentos, como tem que ser feito. E a Maria Fernanda, ela nasceu com 1,9 kg. Aí eu falei, beleza, o médico tinha conversado comigo que se ela nascesse com 1 quilo e pouco, era só ela alcançar 2 quilos e ela teria alta. Será que ela vai realmente para UTI? Não sabia, né? Mas o médico a todo momento afirmava que ela iria para UTI. Maria Fernanda nasceu com 1,9 kg. Tá. Eu comecei a passar muito mal durante a minha cesárea, mas a minha preocupação maior era a Maria Fernanda. Eu não tava nem esquentando porque ia acontecer comigo. Eles tiraram a Maria Fernanda de dentro de mim. Eu não vi a Maria Fernanda, só quem viu foi o pai dela, que estava assistindo o parto, né? Meu esposo. E aí eles tiraram a Maria Fernanda de dentro de mim e já levaram a Maria Fernanda. Falei, pronto, minha filha foi pra UTI, não tem o que eu possa fazer, eu vou ter que lutar essa guerra e esperar pra ver o que vai acontecer. 5 minutos depois, eles voltaram com a minha filha e colocaram a minha filha em cima de mim. Eu olhei e pensei, ela não vai ficar na UTI, mas eu não falei nada, eu tava muito nervosa. Aí me falaram que ela ia precisar ficar na UTI. Eu não tinha nem ideia do que era uma UTI. Eu tinha muito mais ideia do que era uma UTI do que o que era uma UTI. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia nem da existência de uma UTI. Falaram pra mim que ela ia precisar ficar na UTI. Eu fui pro quarto e a Maria Fernanda foi pra UTI. Eu falei, a UTI deve ser praticamente a mesma coisa que uma UTI, né? Minha filha vai ter que ficar lá e eu vou ter que ficar aqui. Eu não vou poder ver minha filha. Maria Fernanda ficou durante os 3 dias na UTI. Eu fiquei durante os 3 dias internada. No 3º dia, eu recebi minha alta. Fui ver a Maria Fernanda. Quando eu cheguei lá, a Maria Fernanda estava sem nenhum tipo de aparelho. Ela só estava mesmo controlando os pulsamentos, né, os batimentos cardíacos. Aí eu fui conversar com a médica, que era responsável daquele setor da UTI. Ela me disse que a Maria Fernanda tinha nascido perfeita, com todos os órgãos, que a Maria Fernanda não precisaria ficar no oxigênio, que a Maria Fernanda não precisaria ficar na UTI e que ela só ficaria ali para ganhar peso. E nisso ela falou para mim que a Maria Fernanda tinha perdido peso, na verdade ela tinha desinchado. Ela nasceu com 1,9 kg, mas caiu para 1,6 kg alguma coisa, depois que ela desinchou. A Maria Fernanda ficou muito, como posso dizer, ela ficou normal, como um bebê no berço, sem nenhum tipo de aparelhagem, sem nenhum tipo de problema. Ela não podia mamar no peito, porque ela nasceu muito pequenininha e cansava fácil, então ela tomava o leite no copinho. Só que ela regurgitava muito, o leite sempre estava voltando, né? Como se fosse um refluxo. E aí um dia minha irmã ligou e falou, ó, Miguel tá doente, você precisa vir aqui com urgência para levar o Miguel no hospital. Eu fiquei entre a cruz e a espada, conversei com o médico, o diretor do hospital onde a Maria Fernanda estava, e falei para ele que eu precisava dar um pulo em casa. Eu já estava no hospital há mais ou menos uns 5 dias. Aí ele falou pra mim que sim, que eu deveria, que eu não poderia negligenciar a saúde do meu outro filho, que eu tinha que ir lá levar meu filho no hospital. Aí eu falei, tá, mas como vai ficar a situação da Maria Fernanda? Né? Aí ele falou, olha, mãezinha, você sabe que ela tá regurgitando muito, ela tá colocando o leitinho do copinho muito pra fora, mas fica tranquila que se durante a noite que você vai ter que passar em casa e o período que você vai ter que ficar lá no outro dia pra levar ele pro hospital, a gente vê que ela não tá pegando o copinho, a gente vai colocar uma sondinha nela e vai direto pro estômago e ela vai se alimentar. Sem alimento ela não vai ficar, sem o leitinho dela ela não vai ficar. Eu falei, ok. Fui pra casa de noite, dormi aquela noite em casa. Quando foi no outro dia, levei meu filho no médico e fui direto pro hospital. Voltei pro hospital. Nisso que eu voltei pro hospital, durante todo esse período que eu tava cuidando do Miguel, era minha irmã, né, que é a madrinha dele. Aí voltei pro hospital. Nisso que eu voltei pro hospital,
a Maria Fernanda não tava de sonda. Eu imaginei, minha filha tá sem comer desde ontem, porque o leite do copinho ela não toma. Praticamente mais da metade ela coloca pra fora. E eles não colocaram uma sonda nela. Aí eu fiquei desesperada e procurei aquele médico. Queria saber por que ela não tava de sonda. Aí ele falou, simplesmente porque ela tomou o leite a noite toda, até mais que o dobro do que ela poderia tomar. A gente até parou um pouquinho, porque ela tava mamando muito no copinho. Eu falei, como? Eu tô aqui há vários dias. 1 hora depois. Peraí aqui, pessoal, um minutinho, porque eu fui dar atenção pra Maria Fernanda. Aí, o que acontece? O médico falou isso pra mim, que ela tinha mamado a noite inteira e que ela tomou tudo no copinho muito bem. Eu procurei a enfermeira confirmou tudo que o médico havia dito e eu falei, impossível. Eu tô aqui há 5 dias e ela não tava tomando leite do copinho. Até tomava porque a gente insistia, mas assim, mais da metade ela botava pra fora. Aí a médica falou, não, tudo que o médico falou de fato é real. A Maria Fernanda, ela tá tomando leite completo. Às vezes toma até mais que um copinho. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? A gente fica, né? A preocupação de mãe. Eu falei, eu acho que isso não é verídico. Aí a enfermeira falou assim, eu vou te dar uma... E a enfermeira disse que iria me dar uma prova do que ela estava falando. Pediu que eu me afastasse um pouco e que eu ia ficar de longe vendo. De fato, ela deu um copinho de leite para Maria Fernanda e a Maria Fernanda bebeu tudo super bem. E o que acontece? Ela me explicou que conforme eu dava o copinho de leite para Maria Fernanda, porque elas treinavam a gente para fazer isso, né? Para aprender como dar o copinho de leite para quando chegasse em casa a gente fazer. A Maria Fernanda, ela estava sentindo o cheirinho do leite materno. Então, ela estava rejeitando aquele leite. O que acontece? Então, todas as vezes, dali em diante que a Maria Fernanda tinha que mamar, eu me afastava e as enfermeiras faziam essa parte de dar o leite no copinho. Com 18 dias, a Maria Fernanda recebeu alta. Ela nunca precisou ficar no oxigênio. Ela estava totalmente formada, né? Completou os 2 quilos que ela precisava e foram 18 dias de internação na UTI. Quando a Maria Fernanda chegou em casa, elas falaram pra mim que eu precisaria continuar a dar esse leite no copo. Eu fazia esse leite de 4 em 4 horas, dava pra Maria Fernanda, isso durante o período do dia, da noite, da madrugada e tudo mais. A Maria Fernanda mamava normalmente, só que eu resolvi que eu queria introduzir o leite materno, porque eu tava tendo problemas, né? Tava começando a me dar febre, o leite tava começando a empedrar, devido que ela não tava mamando, e eu tirava na bombinha, só que era muito doloroso pra mim. Então eu falei, eu vou tentar, com toda a sorte, com toda a fé, vou colocar minha filha no peito e vou ficar fazendo acompanhamento com o pediatra para ver se de fato ela vai cansar e perder peso ou se ela vai continuar ganhando peso normalmente. Eu ia praticamente todos os dias ao posto de saúde e a Maria Fernanda só estava ganhando peso, Então dali eu resolvi tirar a fórmula e ficar só com leite materno, né? Graças a Deus a Maria Fernanda, ela é super bem desenvolvida na escola, ela alcançou o tamanho de uma criança normal, ela alcançou o peso de uma criança normal. Todas as vezes que eu vou com ela no pediatra, eu procuro falar que ela nasceu prematura para saber se ela tá de fato alcançando tudo certinho. E a última consulta que eu fiz com ela tem mais ou menos uns 3 meses e ela tá com tudo normal, tá super bem, graças a Deus. E eu vou deixar passando aqui, gente, no final do vídeo, algumas fotos do tamanho que a Maria Fernanda era, né? Como que foi a evolução dela. Eu peço para vocês curtir, compartilhar. Se você ainda não for inscrito no canal, para você se inscrever, para fazer parte dessa família, né? O fato de você estar compartilhando esse vídeo é muito importante, porque esse vídeo é um vídeo muito informativo, principalmente para as pessoas aí que estão grávidas, as gestantes, né? Então compartilha com uma amiga que esteja gestante, ou que seja uma tentante, alguém que esteja tentando engravidar, porque a informação nunca é demais. Então, voltando ao que eu estava falando, eu vou deixar passando aqui fotos da Maria Fernanda, desde bebezinha até agora atualmente, né, o tamanho que ela está.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. No mais, é esse meu relato de parto normal, tá? Graças a meu bom Deus, tudo correu bem. Nada foi da forma como os médicos falaram, sabe? Na minha vida, verdadeiramente, a última palavra foi a palavra do Senhor. E Ele trouxe ao mundo a minha filha perfeita. Ele trouxe ao mundo a minha filha muito inteligente. A minha filha, ela é uma criança super ativa, ela já fez apresentações de balé, ela participa de todas as atividades na escola como uma criança como eu posso dizer, nascida de 9 meses, né? Como uma criança de um tempo completo de gestação. Ela não tem diferença nenhuma para as outras crianças. Então, eu acho muito importante, sabe? Que a gente compartilhe mesmo essa ideia, compartilhe mesmo a nossa, como posso dizer, a nossa fé, sabe? Se você acredita, ora, peça a Deus, seja qual for a sua religião. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre Deus. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu me enrolei um pouquinho, porque eu não costumo fazer muitos vídeos assim, falando sobre relatos, sentando e conversando, né? Os meus vídeos são mais de rotina do dia a dia, mas eu acho que de uma forma muito legal eu consegui passar as informações para vocês. Lembrando que eu vou fazer também um vídeo sobre o meu relato de parto normal, que foi do meu primeiro filho, Miguel, né? Para vocês verem as diferenças que teve para mim entre o parto normal e entre o parto cesariano. Obrigada, gente. Fique com Deus. Compartilha, comenta, se inscreve no canal e beijos, beijos. Obrigada. E vou deixar passando as fotinhos para vocês darem uma olhada, tá? Fui!